E aí, pessoal, bem-vindos a mais um dossiê. Hoje a nossa análise vai ter uma pegada um pouco diferente, quase de cinema mesmo, sabe? A gente vai desvendar um dos temas mais fascinantes do Código Penal. Imagina só, ruas escuras de Gotham, chuva caindo e uma guerra rolando, só que não com socos, mas com palavras. A gente vai transformar os quadrinhos num verdadeiro estudo de caso jurídico sobre a destruição de reputações. Bora lá? Bom, vamos mergulhar direto nisso. Todo mundo sabe que o Coringa adora um caos físico, explosões, aquela coisa toda. Mas e se a tática dele fosse simplesmente acabar com a imagem do Cavaleiro das Trevas perante a galera de Gotham sem disparar um único tiro? Como isso funcionaria? É que, no direito penal brasileiro, palavras são literalmente armas. A doutrina nos mostra que esses ataques verbais se dividem em 3 frentes de batalha, e são o que a gente chama de crimes contra a honra. Só que, antes de ver como esse ataque do vilão funcionaria na prática, precisamos entender o que exatamente ele está atacando. E aqui a coisa fica muito interessante, porque a lei divide a nossa honra em 2 conceitos fundamentais. De um lado, a honra subjetiva. Imagina isso como a psique lá no fundo da mente do Bruce Wayne, por trás da máscara. É aquele sentimento de amor próprio, sabe? O que a pessoa acha dela mesma. Do outro lado, a gente tem a honra objetiva. Visualmente, pensa no bate-sinal brilhando lá no alto do céu. É a reputação. É exatamente como a sociedade de Gotham enxerga aquele herói. Então, essa guerra psicológica do Coringa vai mirar como um laser em um desses alvos, ou, dependendo da maldade, nos 2 ao mesmo tempo. Então vamos para o primeiro crime. Calúnia, o falso crime. A calúnia rola quando alguém inventa de propósito um fato bem específico sobre outra pessoa, e esse fato tem que ser necessariamente um crime. Não é só falar mal, não. Tem que ser uma historinha falsa sobre um crime real. Imagina o Coringa espalhando por aí: olha, eu vi o Batman roubando o Banco Central às 9 da noite. E tem um detalhe hiper importante aqui: a calúnia atinge em cheio a honra objetiva, aquele nosso bate-sinal. Ou seja, não adianta o vilão gritar isso sozinho num beco vazio. O crime só se concretiza no exato momento em que um terceiro, sei lá, um policial ou um repórter, escuta essa mentira. Só que aí entra um porém. Na calúnia, a lei até dá uma chance para o acusador provar que a história que ele contou é na verdade real. É a famosa exceção da verdade. Mas o direito brasileiro barra essa defesa em 3 situações muito específicas. Pensa comigo, se a vítima já está respondendo a um crime de ação privada sem sentença definitiva, se a vítima é o presidente da República ou um líder estrangeiro, ou então, se a pessoa já foi totalmente absolvida daquele fato na justiça. Nessas 3 hipóteses não tem choro nem vela. O ataque é punido direto e o acusador nem pode tentar provar nada. Seguindo em frente, o número 2, difamação, a reputação arruinada. Assim como a calúnia, a difamação também é um torpedo disparado direto contra a honra objetiva. O objetivo continua sendo acabar com a imagem do herói na cidade. E, de novo, precisa de uma plateia. Alguém tem que ouvir. Mas olha a grande sacada aqui. A munição usada é diferente. Na difamação, o que se fala da pessoa não é um crime. Por exemplo, o Coringa sai dizendo que o Batman foge das lutas chorando ou que, sei lá, ele cheira super mal. Bom, cheirar mal e fugir de briga não é crime no Código Penal, né? Mas é um fato super ofensivo que arruína a reputação de qualquer um. E justamente por não ser a acusação de um crime, a regra do jogo muda drasticamente. Aqui, provar que a fofoca é verdadeira não te livra do processo de jeito nenhum. Destruir a reputação de alguém, espalhando fatos que ofendem, é crime sim, mesmo que esses fatos sejam 100% reais. A tal da exceção da verdade na difamação é um negócio raríssimo. Ela só rola em um cenário: se a vítima for um funcionário público, tipo o comissário Gordon, e a ofensa tiver relação direta com o trabalho dele na polícia. Fora dessa situação super específica, esquece, a verdade não serve como defesa. E chegamos ao terceiro, injúria, o ataque pessoal. A injúria joga sobre outras regras. É totalmente diferente. Ela não está nem aí para a honra objetiva. O alvo aqui é a honra subjetiva, o psicológico lá dentro da cabeça da vítima. É um xingamento puro, direto e reto. Nada de historinha elaborada. É o Coringa virar para o herói e berrar: "Você é um idiota de capa". Como isso ataca o amor próprio da pessoa, não precisa de ninguém ouvindo. Se a ofensa for dita a portas fechadas, o crime já está valendo e consumado. Ah, e detalhe importantíssimo. Na injúria, nunca, em hipótese nenhuma, se admite tentar provar a verdade. É xingou, tá xingado. Agora, o que é muito, mas muito interessante mesmo aqui é desfazer uma confusão que quase todo mundo faz no dia a dia. Olha só, achar que chamar alguém de ladrão é calúnia é um erro clássico. Chamar alguém de ladrão, corrupto ou assassino, assim, de forma solta e genérica, é injúria,
Por quê? Porque é um xingamento, uma ofensa pessoal. Para virar calúnia, a gente precisa daquela historinha com um roteiro, lembra? A pessoa tem que dizer, você roubou o banco ontem às 9 da noite usando uma arma. Sentiu a diferença? Essa distinção é absoluta e super fundamental no nosso direito. Além disso, a injúria tem umas variações no campo de batalha. A lei até permite o tal do perdão judicial. Isso acontece se a vítima provocou o xingamento antes ou se rolou aquele bate-boca onde um ofende e o outro devolve na mesma moeda na hora. Tem também a injúria real, que não é só no gogô. É quando envolve contato físico, tipo um tapa no rosto com a clara intenção de rebaixar e humilhar a pessoa. E de um jeito bem mais severo, temos a injúria qualificada. As penas disparam se o ofensor usar elementos de religião, idade ou deficiência. E se a ofensa envolver raça, cor ou etnia, as punições são ainda mais rigorosas, podendo ir de 2 a 5 anos de prisão. Tópico 4. Agravantes de pena. As apostas se multiplicam. Então, o ponto crucial de toda essa história está nesse número gigante. Se qualquer um desses 3 crimes, calúnia, difamação ou injúria, for cometido ou divulgado em qualquer modalidade de rede social na internet, adivinha? A pena é aplicada em triplo. Exatamente. Imagina o Coringa soltando um vídeo no celular que viraliza difamando o Homem-Morcego? O tempo de condenação dele salta 3 vezes imediatamente. É a lei entendendo perfeitamente que o poder de destruição e o alcance da internet são monumentais. E olha, os multiplicadores não param por aí nessa equação. Dá uma olhada em como as penas aumentam. Elas sobem em 1/3 se o alvo for o presidente da República, um líder estrangeiro ou um funcionário público exercendo a função dele. Esse aumento de 1/3 também vale se a ofensa for dita na frente de várias pessoas ou contra idosos e pessoas com deficiência. Agora a coisa fica mais séria. A pena literalmente dobra se rolar dinheiro na jogada. Tipo, o Coringa contratando capanga só para espalhar fofocas. Ou se o crime for cometido contra uma mulher por razões da condição do sexo feminino envolvendo violência de gênero. Número 5. Exclusões e retratação. Vamos falar das rotas de fuga. Bom, com regras tão rígidas assim, o nosso sistema legal precisa ter umas válvulas de escape para garantir que a sociedade continue funcionando, né? Então não constituem crime as opiniões mais ríspidas proferidas em juízo por um advogado. Também estão super protegidas as críticas literárias, artísticas ou científicas, desde que não haja aquela intenção deliberada e maldosa de injuriar, claro. E para fechar, os conceitos desfavoráveis com o funcionário público emite quando está lá apenas cumprindo o dever dele e prestando uma informação oficial. E isso nos leva brilhantemente para mais uma saída estratégica vital, a retratação. Funciona assim: quem cometeu calúnia ou difamação pode sair dessa totalmente isento de pena. Ou seja, o Coringa poderia se safar de uma condenação pesada. Mas as regras são duras. A retratação tem que ser cabal, assumindo o erro totalmente e tem que rolar antes da sentença do juiz. E se o ataque foi feito na mídia, a vítima pode exigir o mesmíssimo destaque para as desculpas. Só um detalhe que não pode passar batido. Essa jogada da retratação não isenta o crime de injúria, tá? Xingou, não tem como desxingar. E assim a gente fecha mais esse caso do nosso arquivo. Ficou super claro que as palavras têm um peso tremendo, uma classificação exata e consequências severas no mundo jurídico. Seja blindando a mente contra a injúria ou protegendo o símbolo público contra a difamação e a calúnia, conhecer bem a lei é o nosso verdadeiro escudo. Entender essas nuances, sacar a diferença entre uma história falsa e um xingamento, além do perigo das redes sociais, prepara a gente de verdade para os combates do mundo real. Fica a reflexão para todo mundo. Se a nossa honra for atacada amanhã, a gente está pronto para identificar e reagir do jeito certo a esses ataques invisíveis? Um grande abraço e até a nossa próxima análise.